Muito bem, vamos para a segunda etapa. Agora nós vamos fazer o painel ripado, que vai repetir este módulo. Então, é importante que toda a primeira etapa tenha sido desenvolvida e que não tenha ficado com dúvidas. Se for preciso, refaçam o procedimento. Então, nosso primeiro passo aqui vai ser a construção de um novo componente. Então, eu preciso usar esse componente. Então, com o botão da direita, eu vou optar em, melhor dizendo, vou clicar nele, Ctrl C, e com o botão da direita no vazio, criar componente. Então, vou clicar em algum lugar, qualquer lugar da tela serve, só para marcar o início de um novo componente. Nome, painel, ripado. Criar, vai ser criado um componente vazio, Ctrl V, para colar este componente que tínhamos montado. Pronto, está aí montado o nosso painel ripado que vai ser feita a modulação. Então, aqui nos atributos de componente, nós temos o painel ripado e o painel inserido nele. Agora vamos para a personalização. No painel ripado, nós começaremos colocando os dados de tamanho. Então, aqui nos dados do tamanho, nós vamos ter um tamanho que vai controlar a largura. Então, aplica. Vamos ter um parâmetro que vai controlar, e todos os usuários podem editar, a altura, e aplica. Então, com isso, quando nós entrarmos no Component Options, ele já vai mostrar largura e altura. Agora, nós vamos criar 3 parâmetros personalizados. O primeiro deles é o afastamento, que nós já tínhamos utilizado no outro. O segundo é largura painel, para controlar a largura individual de cada painel. E o terceiro é o perfil. Então, aqui, o afastamento é controlável pelo usuário. Então, é um dado em centímetros, os usuários podem ver. Ele está em centímetro e o campo chama-se afastamento. A largura também é um dado controlável pelo usuário, em centímetros. Podem fazer edição e vai ser em centímetros. E por fim, o perfil que nós vamos utilizar, que também é um atributo que o usuário pode editar, chama-se perfil, e ele vai estar em centímetros, tanto na exibição quanto na parte interna. Aplicamos. Bom, o perfil, vamos iniciar com um perfil de 3 centímetros. Então, a profundidade, que é o len Y, olha para esse perfil. Então, aqui. O len Y olha para esse perfil. Ó. Então, agora vamos. Se nós informarmos qualquer valor aqui, 80, ele vai estar mudando do painel, porque ainda não tem o controle. Vou colocar um afastamento inicial de 15 e uma largura inicial do painel de 43, só para exemplificar. Agora vamos controlar o painel. Então, esses são os parâmetros gerais do ripado. Apenas isso. Agora vamos para o painel. Bom, no painel, nós vamos controlar as questões dos dados de tamanho. Então, o tamanho dele é igual à largura de um painel. Então, por isso que nós criamos a largura do painel. Já ajustou para 43. O len Y, aqui, que é a profundidade, vai ser igual ao perfil que nós configuramos no ripado. Para ele poder fazer controle. Assim como o len Z vai ser igual. Então, para o nosso painel, o len Z vai ser igual ao len Z do painel ripado. Então, nós temos que aí ajustar esses parâmetros para que eles fiquem correlacionados, para que eles fiquem vinculados entre si. Agora vamos controlar o afastamento. O afastamento do painel passa a ser controlado pelo afastamento do painel ripado. O perfil
vai ser controlado pelo perfil do painel ripado. Então, se aqui estiver 7 centímetros, ele vai ajustar. Se aqui tiver 3 centímetros, se o afastamento tiver com 9, ele tem que ajustar. Agora, vamos atribuir os parâmetros personalizados, tá? Que é o plano de comportamento, que é o COPS. COPS do painel. Então, quem vai ser copiado é o painel. E o COPS do painel será igual ao len x, porque é uma distribuição ao longo do eixo x, então, len x, que vai ser dividido pela largura de um painel. Então, ele vai pegar 80 e vai dividir por 43. E aí vai calcular a quantidade de painéis que vão ser distribuídos. Então, vamos colocar uma largura de 150 em um painel de 50. O resultado no COPS tem que ser igual a 3. Então, resultado no COPS igual a 3. Se nós abrirmos aqui o painel ripado, 3 cópias, que nesse momento elas estão sobrepostas, porque ainda não configuramos a posição X que vai controlar a distribuição. Então, parâmetro de posição X. A posição X ela começa sendo a largura do painel menos a própria largura do painel, para nós isolarmos aquele deslocamento. Fecha parênteses, mais COP vezes a largura do próprio painel. Então, nós primeiro estamos anulando os afastamentos. É necessário ter essa equação para que, se ocorrer uma largura ou uma variação desses painéis, isso possa ter compensação. Mas o COP individual versus a largura do painel, que vai controlar daí o afastamento. Então, uma cópia desloca 50. A segunda cópia vai deslocar a partir daquele 50 mais 50 e assim por diante. Então, por isso a largura do painel. Enter. E aí está. Vamos analisar agora o quão ele é editável. Então, selecionamos em Component Options. Aqui está. Largura 120, altura 210, afastamento 3, largura do painel 70. Então, largura aqui 140. Então, ele ajustou e calculou a largura do painel para nós em função disso. Ele sempre vai pegar um número inteiro, não esqueçam que é um número inteiro. Então, 50, de acordo com o número inteiro. Ele pega um número inteiro de painéis. Então, 210 e 30. Logo, ele vai colocar 7 painéis aí para nós, por ser um número inteiro. Sempre um número inteiro de painéis. Então, e por fim, 2 centímetros do perfil. E aí nós estamos controlando, então, 200 centímetros com um painel de 50. Então, ele está fazendo os cálculos que são necessários para fazer a distribuição dele. Lembrando que é a partir do primeiro, sempre a partir do primeiro. Então, por isso que ele está colocando mais 4 cópias ali no total. Caso alguma distância tenha que ser anulada ou alguma cópia não tenha que existir, porque aí está somando 4, porque ainda nós não subtraímos do COPS o último painel. Então, menos 1. Agora, sim. Então, 200, uma largura de 50, 4 painéis. 210, uma largura de 30, 7 painéis. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 painéis.
Com uma largura de 70, 3 painéis colocados. Então, essa é a segunda etapa do nosso exercício. Os arquivos devem ser salvos e carregados para avaliação. Até logo.